Como os pastores utilizam hipnose no templo. Você que está aí comigo, está me ouvindo? Eu preciso saber se você está me ouvindo. Você que está aí, diga se está me ouvindo bem. Vou diminuir um pouquinho a potência aqui do microfone. E vou aguardar vocês me darem um ok. Vocês que já estão conectando. Olá, Ademir. Olá, Lucas Silva. Quem já está se conectando aí, vai me dando um ok. Me diga se está ouvindo e vendo bem. Me dá um ok aí, vocês. Fagner Gomes, tudo bem, Fagner? Grande amigo, pescador. Valéria, olá, Valéria. Quem está se conectando, me diga. Você está me ouvindo e me vendo bem? É porque eu troquei alguns apetrechos aqui. Eu não estou com a minha câmera principal, coloquei uma outra câmera e estou com o meu celular ligado ao contrário. Olá, Ademir. Então, beleza? Ok? Que maravilha, perfeito. Propércio Carvalho, meu grande amigo Propércio. Bom, muito bem, hoje eu vou falar um pouco, continuando, né, a nossa saga aí sobre como os pastores utilizam a hipnose nos templos e de como isso tem sido feito, como isso tem sido usado de maneira bem sorrateira. E eu hoje vou abordar um pouco mais agora, focado nas igrejas ditas tradicionais. As coisas absurdas que têm acontecido no meio neopentecostal já são clássicas, elas estão bem evidentes. Só uma pessoa com muito pouco cérebro ou extremamente equivocada mesmo, alguém que está chegando agora, para poder então ter algum tipo de achar que Deus está no meio disso, de que Deus está nesse negócio. Está bom o áudio e vídeo, não está bonito, né? Mas não é culpa do equipamento. Propércio, é verdade. É terrível esse negócio, né? Mas bom, nada que eu não possa resolver, né? Eu sou feio, mas posso ficar bonito. E você que é careca? Que maldade, né? Muito bem, vamos conversar um pouquinho. Tem uma pergunta daqui da Ivin. Qual o sentimento de quem está sob o efeito da hipnose? Já vou falar agora. Ivin, guarda aí. Eu só quero dar algumas informações iniciais para vocês. Primeiro, chame o máximo de pessoas que vocês conheçam. Chamem, as pessoas precisam ouvir. Elas precisam saber sobre isso. Outra coisa, toda pergunta é bem-vinda. Então faça a pergunta que você quiser, tire a dúvida que você quiser. Pergunte. Qualquer dúvida. Terceira coisa, não usem argumentos ad hominem, ou seja, não venham atacar a minha pessoa. Venham atacar os meus argumentos. Pessoas a gente não ataca, são argumentos. Então, se você não conseguir falar um argumento melhor que o meu, então não adianta querer me atacar, colocando palavras de que eu sou isso, de que eu sou aquilo. Então, ad hominem aqui não, tudo bem? E nem factoide e nem espantalho. A gente já tem conversado muito sobre isso e a gente já consegue detectar rápido quando alguém está fugindo do assunto e está trazendo um outro assunto e querendo achar que está falando sobre o assunto. Então, chame o máximo de pessoas que você tiver, chame o seu pastor, chame aí o seu líder, o seu apóstolo, o seu obreiro, o irmão que fala que não gosta de mim por aquilo que eu digo. Chame-o e diga que ele está à vontade para fazer a pergunta que desejar, ok? Assim sendo, feito esse enquadramento, a gente então agora vai começar o nosso papo, como a hipnose funciona nos templos. Então, inicialmente agora, eu vou falar sobre os movimentos tradicionais e não os movimentos neopentecostais. Como funciona nas igrejas tradicionais o processo de hipnose. Mas antes, deixa eu responder uma pergunta ali da Ivin. Ivin, olha só. Quando uma pessoa está sob o efeito da hipnose, uma das primeiras coisas é o relaxamento. A pessoa ela fala de maneira mais branda, ela fala de maneira mais calma, ela fica mais introspectiva, como se ela estivesse na linguagem, no linguajar, como se ela estivesse boiando. É um estado de torpor, é como se fosse entre alguém acordado e alguém dormindo, é um estado de quase sono. Esse é um estado que nós denominamos que alguém está sob o efeito da hipnose. Contudo, o alto nível de estresse também leva as pessoas a entrarem em transe, e isso nós denominamos de auto-hipnose, e que não necessariamente as pessoas tenham sido induzidas por alguém. Exemplo, uma pessoa que entra numa adversidade na vida bem complexa, e ela entra e se afunda em um problema. E do nada, essa pessoa também encontra a solução e ela sai do problema. Essa coisa de alguém ficar mal de uma hora para outra e também ficar bem, isso é auto-hipnose. A pessoa encontrou a própria ressignificação de um evento, de um sintoma adverso que ela passou.
Isso nós denominamos de auto-hipnose, onde eu entro no meu próprio processo de hipnose. Lembrando que transe é algo nato. 98% da população entra em processo de transe. Só as pessoas que têm psicopatologias sérias, esquizofrênicos, psicopatas, essas pessoas não entram em processo de transe. E o outro 1% são as pessoas que são chamadas de normais, mas não entram, não aceitam sugestão hipnótica. O fato de alguém falar eu não quero, não quer dizer que ele não será hipnotizado. Pois pode ser que conscientemente ele diga não quero e o inconsciente dela deseja. Então, como esse processo emocional vem do inconsciente, o inconsciente vai passar por cima da consciência e ele vai entrar no processo de transe mesmo dizendo que não quer, ok? Isso é muito comum, tá? Então, Ivan, é esse estado entre o despertar e o quase sono, ok? Explicado? Bem basicamente, né, para ficar mais claro aqui. É possível um pastor sem conhecimento a respeito da hipnose hipnotizar alguém? Cleidiane, perfeitamente. Muitos pastores não sabem que é hipnose. Eles atribuem isso a poderes divinos, a uma unção. E aí alguns, para validarem isso, dizem que receberam de Deus a unção, que Deus os visitou em sonhos, que eles receberam um sopro de alguém espiritual, que eles foram batizados não sei das quantas, não sei da onde, e que a partir desse momento uma luz veio sobre eles e eles então foram iluminados. Não, isso nada mais é do que, se você, por exemplo, Cleidiane, se você fizer um curso de hipnose comigo, e eu leciono hipnose no Brasil todo, olha, nesse final do mês de junho, eu vou estar lecionando o curso de hipnose clínica em Vitória, no Espírito Santo. Na outra semana, eu estarei em São Paulo, no Rio de Janeiro, dia 23 e 24. Depois, dia 7 e 8, vou estar no Rio de Janeiro de novo ensinando hipnose. Então é algo que eu ensino no Brasil inteiro. Vou estar em Manaus, em Belo Horizonte, depois em Brasília. Então eu rodo o Brasil ensinando hipnose. E quando eu vejo a mesma manifestação, elas são idênticas, elas são iguais, não muda. Então um pastor, um líder, uma pessoa, até ele não precisa ser nada, ele só pode ser um ser humano que percebeu a técnica, ele aplica igualmente, sem tirar e sem pôr. Pois a hipnose não é quem está fazendo que hipnotiza, é a própria pessoa que se deixa hipnotizar. Ela quer, ela deseja, ela aceita, ela se submete e entra num processo de hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a pessoa não precisa dizer que é hipnose para fazer hipnose e ela não precisa saber hipnose. Ela apenas basta seguir um padrão. Se ela seguir o padrão, ela consegue os mesmos efeitos de qualquer pessoa como eu que ensina hipnose. Ok? Muita gente está entrando aqui, muita gente não me conhece, né? Não sabe o que eu faço da vida. É importante dizer sobre isso. Eu sou hoje formado, eu tenho 2 formações. Acabei de receber mais uma notificação aí de uma solicitação se eu tenho desejo de participar de uma especialização em neuropsicologia, mas eu tenho uma faculdade de tecnologia e eu tenho uma faculdade em teologia. Depois eu fiz uma pós-graduação em MBA em telecomunicações. Eu tenho um mestrado na área de ciências pela Universidade de São Marcos. Depois eu fiz um doutorado e um pós-doutorado na área de psicanálise. Depois que eu fui saber que isso não era válido aqui no Brasil, mas pouco importa, né? Se o pessoal quiser papel é o que eu mais tenho. Depois eu tenho diversas certificações nacionais e estou indo para mais uma certificação agora internacional na área de hipnose, inclusive com padrão ISO 9001. Também tenho certificação na área de programação, reprogramação mental, programação neurolinguística. Eu sou practitioner, master practitioner e trainer com certificação internacional. Faço parte do Conselho Mundial de Programação Neurolinguística. E então estou falando de alguma coisa que eu conheço. Eu sou formado em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho uma clínica. Eu lido com pessoas que têm problemas psicológicos, pessoas que têm problemas psicossomáticos. Eu ministro, sou trainer de hipnose, oratória, programação neurolinguística, alta performance cerebral e agora estou indo para mais uma formação internacional em coach, na área de coaching. Então, só para vocês entenderem de que eu não sou nenhum aventureiro. Com isso, tem uma comunidade aqui na minha cidade que eu auxilio há 9 anos, vai se fazer 9 anos agora em novembro, o Ministério Vida. Lá eu sou uma das pessoas que auxilia essa comunidade cristã, onde nós temos alguns princípios. Primeiro, nenhuma pessoa recebe salário, o trabalho é 100% voluntário, isso é importante. Segundo, nós não vamos negociar nada em relação à fé das pessoas. As pessoas têm a fé e precisam ser respeitadas
é uma comunidade cristã, não é uma comunidade batista, adventista, presbiteriana, católica. É um grupo de cristãos que creem em Cristo e naquilo que Cristo ensinou. E não aquilo que está na lei de Moisés, mas aquilo na qual a graça se estabelece sobre as pessoas. Um outro detalhe importante, aqui nessa comunidade que eu auxilio, nós não cobramos o dízimo. Nós falamos a verdade, temos a coragem de falar que a verdade é que o dízimo não é obrigatório hoje na nova aliança. Na velha aliança para povo judeu, o dízimo era obrigatório, tinha que se pagar mesmo o dízimo em Jerusalém, na casa do tesouro, para que os pobres, as viúvas, os órfãos e a tribo de Levi, dos sacerdotes, na qual não recebeu parte da herança das terras, precisava ser sustentada pelos dízimos. E isso foi para um povo, o povo de Israel. Não era para toda a humanidade, não era para gentios, como nós que não somos judeus. Então, quando um pastor tem a coragem de falar essa verdade, isso é nobre, isso é bonito. E essa comunidade foi fundada assim. Então, eu auxilio essa comunidade cristã com base nesses princípios, no princípio do qual cada um anda conforme a consciência que o próprio Espírito sopra sobre ele, tá bom? Meu querido, você tem consultório aqui em Linhares? Ei, Ruchele, tenho sim. Eu atendo lá no bairro Três Barras. Eu tenho um consultório, eu tenho uma clínica que nós trabalhamos diretamente com hipnose, reprogramação mental, programação neurolinguística, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise. Porém, nós temos terapias breves hoje. A hipnose é uma dessas terapias extremamente breve. Por isso é que muitas pessoas, quando entram no processo de transe, seja em qual culto for, em que reunião for, ela sai dali melhor, no mínimo relaxada. Ela vai dizer que está sentindo uma sensação de leveza, que ela está diferente, que ela está se sentindo melhor, de que ela está se sentindo muito bem. O transe é algo maravilhoso. Qualquer pessoa que entra em transe, e o transe pode ser de olhos abertos e pode ser com olhos fechados. Com olhos fechados, a facilidade é que ninguém tira a sua atenção, pois para ver o processo de hipnose é necessário concentração e foco. Então, quando você se concentra e focaliza, a partir daquele momento pode acontecer o processo de transe. Algumas pessoas vão em transe muito profundo, outras vão em transe mais leve, mas 98% da população entra em transe, tá bom? Perguntas até aí, pessoal? Se vocês forem escrevendo várias coisas, eu não vi. Como posso reprogramar minha mente com a hipnose? Denis, procurando um especialista para te auxiliar, quais são os passos e o que você pode fazer, principalmente utilizando o processo de auto-hipnose. Setembrino está perguntando, Emerson, quais são os sintomas em que podemos identificar que estão sendo utilizado hipnose? Bom, sintomas ou a maneira, porque sintomas é com a pessoa, ou seja, a pessoa que já está sob o efeito de hipnose. E analisar se alguém está aplicando hipnose, me diga muito melhor aí, melhora um pouquinho mais para mim. Valmir, você faz regressão, Emerson? A regressão, Valmir, boa noite, obrigado pela pergunta. A regressão é uma das ferramentas da hipnose. Nem todo sintoma, nem toda neurose, todo trauma, ele precisa ser resolvido com regressão. Há casos que sim, principalmente quando há lembranças de conteúdos que aconteceram no passado e que hoje ainda marcam o presente. Então você ressignifica, não se apaga a memória, a pessoa não sai de si, ele apenas faz uma regressão. E existem diversas maneiras de fazer a regressão. O R2C, que é o Return to Cause, é voltar à causa, ou a regressão por sentimento, regressão de memória. Existem diversas maneiras de regredir. Se eu te perguntar aqui agora, por exemplo, o que você jantou domingo retrasado, você vai fazer uma regressão de memória para se lembrar daquilo que você comeu. Isso é regressão. Então não tem nada espiritual, nada religioso, não tem que voltar a vidas passadas, não tem que fazer nada disso. A questão é que a regressão é um dos recursos da hipnose. E eu faço sim regressão, principalmente quando eu percebo que é uma necessidade por parte do cliente. Ok? Respondido a pergunta do Valmir. Simone, quem está conectando aí, pessoal, perguntem. Então eu vou continuando enquanto vocês vão fazendo perguntas ou colocações. Aí embaixo tem meu Instagram. Então, meu Instagram, é só me procurar aí, Emerson Fregona no Instagram, Instituto Fregona no YouTube, e lá no meu canal no YouTube tem diversos vídeos de hipnose, realizando hipnose, e muita gente se assusta, pois aquilo que os seus líderes religiosos dizem ser o poder de Deus, eu estou executando ali com hipnose. E aí fica a pergunta, quando foi que você viu o poder mesmo? Essa coisa de milagre.
milagre, maravilha, coisa de uma mão nascer em alguém sem mão, um dedo aparecer em alguém sem dedo. Eu não estou falando dessas coisas de tirar dor de cabeça, tirar dor no braço, dor no corpo. Eu estou falando de coisa séria. Quando foi que você viu morto ressuscitar? Boa noite. Olá, Bruno. Hipnose nos templos, igrejas, no caso, você se refere a cultos, etc. Bruno, a qualquer manifestação que aviúlte a consciência das pessoas. Então pode ser num culto de uma igreja, pode ser numa reunião na casa de alguém, pode ser no meio da mata, pode ser no monte orando, não importa. Qualquer coisa que remova, que passe por cima da consciência. Ok? Emerson, você atende de segunda a sexta? Não, só atendo de terça a quinta, terça, quarta e quinta. Segunda e sexta são meus dias de folga com a minha família, minhas filhas, em casa, passeando, pescando, ok? Só atendo terça, quarta e quinta lá na minha clínica, tá? Então deixa eu continuando falando mais um pouquinho. Boa noite. Síndrome do pânico pode ter acontecido a partir de uma hipnose mal sucedida? Silvio, geralmente não. Síndrome do pânico, ela está ligada à ansiedade, transtorno de ansiedade. Síndrome do pânico, transtorno do pânico, ou chamado de TP, ela é só uma das perninhas da ansiedade, ok? Tudo bem que a ansiedade é só um nome, é uma nomenclatura, e as pessoas geralmente acham que a ansiedade é porque o coração fica palpitando, são alguns dos sintomas. Mas geralmente, uma terapia uma hipnose mal sucedida gerar síndrome do pânico? Geralmente não, mas pode sim. Principalmente se for essa brincadeira de hipnose de rua, hipnose de palco, pode se instaurar algum tipo de fobia sim, pois da mesma maneira que você remove, você pode colocar também. Não tem nenhum treinamento que eu possa vir a fazer para reforçar e melhorar minha memória? Existe sim, Denis. Por isso que eu estou lhe dizendo, procure um especialista na área, alguém que pode auxiliar, te dando técnicas para você poder fazer isso. Técnicas de controle mental, reprogramação mental, limpeza de processos cerebrais, de como o seu cérebro funciona com 7 mais 2, 7 menos 2 processos simultâneos. Quando você vai estudar quais são os elementos que você coloca na mesa, de que o seu cérebro só tem uma atenção focada durante 18 minutos. Depois de 18 minutos o cérebro cai drasticamente. Procurar um profissional para poder lhe auxiliar nesse quesito, tá bom? Essas dicas de internet, essa coisa de internet aqui, cara, se você está lidando com melhorar o processo de memória, procura um profissional, ok? Vai te auxiliar. Então deixa eu falar mais alguma... Deixa eu começar, né? Falar um pouquinho aqui sobre a hipnose que acontece nos templos. Então vou começar agora, não pelas igrejas neopentecostais, mas pelas igrejas ditas tradicionais. Bom, na igreja tradicional... Pode ser presbiteriana, pode ser batista, pode ser católica, pode ser adventista, pode ser luterana, cristã do Brasil. Qualquer uma dessas igrejas que utilizam os seguintes modelos. Cura interior pode ser hipnose? É também, Bruno, e com sessões e com procedimentos psicoterápicos. Cura interior tem processo psicoterápico sim, porque eu conheço. Inclusive um monte de gente que ministra a cura interior não conhece aparelho psíquico. E é uma irresponsabilidade muito grande, pois eles atribuem a maioria das mazelas a uma ação espiritual. E não é. Não necessariamente. Então é importante deixar isso claro, pois quando você espiritualiza um processo cerebral, você está tirando o foco do tratamento e está espiritualizando. Sai capeta, sai demônio, olha, é orar toda madrugada, eu não sei que toda madrugada, mas o processo é psicoterápico. E se você, por exemplo, sai da cura interior e vai procurar uma terapia breve, você vai perceber que você vai ter o mesmo efeito, se não melhor, pois afinal de contas você não vai atribuir ao diabo uma coisa que às vezes foi uma escolha sua. Então isso é meio que um processo de fuga. Ok? Eu conheço bem cura interior, já conheço gente que ficou surtada em cura interior, ok? Surtada em cura interior. Teve abreação, e aí quando teve abreação, foi expulsar o demônio. Foi expulsar o demônio da pessoa, a pessoa só teve uma abreação. É feio, ok? Pena que você não atende no Paraná. Pois é, Fabi, não atendo no Paraná. Eu estou com um curso marcado em Cascavel. Em Cascavel, eu vou ministrar um curso em Cascavel. Seria agora dia 1, 2 e 3 de junho, mas eu não fui devido aos voos, né? Estavam aquele problema todo de combustível, mas estava um curso marcado. Eu vou a Cascavel, no Paraná, lecionar, dar treinamento de programação neurolinguística e hipnose conversacional, hipnose ericksoniana, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então deixa eu explicar um pouquinho aqui como funciona nos templos tradicionais a hipnose. Lembre-se, hipnose é concentração e foco, atenção focada. Mas é importante que, para eu haver a sua atenção focada, primeiro eu preciso desacelerar você. Eu tenho que te desacelerar.
Ou seja, nós quando estudamos sobre teorias de ondas cerebrais, uma das coisas que nós aprendemos inicialmente é que as pessoas quando estão aqui, como estamos aqui agora, elas estão em um processo cerebral de ondas cerebrais chamado fase beta. Então nós estamos, ou seja, acordado, é uma fase inicial, está todo mundo aqui agora acordado. Para haver processo de transe, inicialmente eu preciso relaxar essa fase beta do transe, das minhas ondas cerebrais. Como é que eu faço isso? Causando um relaxamento. Músicas mais lentas. Então agora vai começar a entrar o processo de transe dentro dos templos, ou religiosos, não importa. A música precisa ser lenta. Por isso que geralmente, antes de ir para a mensagem no culto, toca-se uma música mais lenta, mais suave, para acalmar os ânimos, para as pessoas saírem da fase beta e entrarem já na fase alfa. Segundo processo, a luz é atenuada, se abaixa a luminosidade. Pessoas quando estão expostas a menos luz, elas tendem a relaxar mais, principalmente com luzes quentes, aquelas luzes amareladas. Ao invés de ser aquela luz fluorescente branca, luzes mais amareladas tendem a atenuar, rebaixar esse processo cerebral. Quando eu rebaixo isso e vou relaxando, eu também diminuo aquilo que chamamos de crítica, fator crítico, senso crítico. Se você é psicanalista, você que está aqui comigo, é o que nós chamamos de superego. Então nós precisamos rebaixar o superego. O superego é o policial, é quem sinaliza o que entra no inconsciente e o que sai dele. É um cara que fica tentando filtrar. Ele não tem muito controle sobre o que sai do inconsciente, mas o que conscientemente vai entrar no inconsciente, ele fica filtrando. Por exemplo, é ele quem diz que agora é noite, que tem uma luz ligada perto de mim, que você está aqui agora. Essa sua parte consciente é o seu fator crítico. Mas para eu te mandar informações, eu preciso rebaixar o seu fator crítico, a sua crítica. E como é que eu faço? Então, músicas mais tranquilas, atenua as luzes. Ah, mas na minha igreja não atenua a luz. É só alguns detalhes. A voz do pastor é calma, monótona, geralmente no mesmo tom. Ele não varia a voz, então ele fala sempre com uma voz branda, suave, calma, amiga, sorriso sempre nos lábios ou mais compenetrado. E no fundo daquilo que ele está falando tem um som musical. Aquele som musical, geralmente um teclado, uma música no fundo, um violão tocando no fundo, era para facilitar a quebra do senso crítico, da sua crítica. Depois de 18 minutos que você ouve aquilo, você já não consegue mais manter o seu senso crítico ativo. Você atenua o senso crítico. Por isso é que nenhum culto em nenhuma igreja vai durar menos do que meia hora. Eles precisam rebaixar a sua crítica. O que eu estou falando aqui é terrível, né? Mas eu preciso falar. Eu espero que a sua fé esteja em Jesus e não na religião. Se estiver na religião, vai cair por terra. Se estiver baseado na religião, se a tua fé é fé de crente, é fé de templo, fé em pastor, fé em ritual de igreja, fé em placa de igreja, você não vai suportar o que eu estou falando aqui. A tua fé tem que estar em Jesus. Se você crê em Jesus mesmo, isso é fé, não crença. Crença vai cair, crença o cara não suporta. É fé. Então eles precisam e eles vão colocar no fundo da mensagem uma música. A música tem um poder tremendo sobre a sua sinestesia. A música leva você a sensações, a música leva você a experiências. É só você ouvir uma música, aquela do... qualquer música, aquela do Ayrton Senna, você vai se lembrar. Aquele Plantão da Globo, você vai se lembrar. Tudo isso que você ouve, a música tem esse poder de mexer com as pessoas consciente e inconscientemente. Então os pastores vão utilizar uma música no fundo. Eu não gosto dessas pregações com música no fundo. Fernanda, eu penso a mesma coisa. E esse negócio de música no fundo só tem um objetivo: atenuar a crítica e gerar emoção. Aí as pessoas se arrepiam, se emocionam muito fácil, o pastor mantém a voz monótona e as pessoas vão ficando numa monotonia e o que é importante para o processo hipnótico acontecer. Então quando você chega num lugar que pode estar tudo calmo, tudo tranquilo, por isso eu logo perco a comunhão quando o período da palavra passa de 25 minutos. Perfeito, Iven, por isso. Os pastores sabem disso, sendo bem sincero, e os que não sabem se tornam chatos.
Quem sabe usa isso ao seu favor. Por isso que tem cultos que vai até 10 horas da noite, até 9:30 da noite, começa às 6 horas, vai até às 10. Esses cultos já nada mais são do que vencer as pessoas pelo cansaço. Para você tomar uma decisão, você precisa estar cansado, uma decisão sem pensar. Por isso que muita gente, quando vai pedir dinheiro em igreja, pede para as pessoas ficarem em pé. E aí ele começa a falar. E as pessoas, para se livrarem do enfado, elas aproveitam para fazer logo, nas pressas, quer se livrar daquilo. Por isso que muita gente dá dinheiro sem pensar, quando viu já deu, porque ele está tão incomodado que ele acaba fazendo aquilo que aquele cara que está lá na frente pede. Até aí, perguntas? Eles já colocam essa música para baixar o senso crítico e emocional. É isso mesmo, Elias, é isso. Não tem conversa. Aproveita para perguntar, chama teu pastor, chama seu líder de louvor, fala para ele me assistir, para ele expor o que eu estou falando, dizer que eu estou mentindo. Vamos lá, fala para ele entrar aí, para nós conversarmos um pouco. Pessoal, como vocês perguntaram nisso, tem gente séria nisso? Tem gente sincera. Muita gente não sabe, mas muita gente sabe. A questão é que se alguém não sabe nada sobre isso, significa o quê? Ou ele não está muito interessado em se desenvolver, e se o pastor é medíocre, a igreja também fica medíocre. Assim como é o povo, é o sacerdote, assim é o sacerdote, assim é o povo, né? Vamos falar o sacerdote, tudo bem que não existe mais sacerdote, não tem isso aí mais. Todo mundo em Cristo é feito reis e sacerdotes, e é isso que a Bíblia diz lá em Pedro. Então em Cristo não tem nego ungido, fulano mais ungido, fulano é ungidão, não. Todo mundo em Cristo é ungido. Então esse papo de não tocar no ungido, de não falar do ungido, é conversa para boi dormir e de gente que já não tem autoridade mesmo. Então eles têm que partir para apelar e colocar o medo. Um outro detalhe importante é, algumas igrejas utilizam o artifício do famoso encontro com Deus, encontro face a face, encontro com o divino, encontro com o silêncio, encontro com... Geralmente é um acampamento, um retiro de 3 dias. E lá eles utilizam diversas técnicas de hipnose, programação neurolinguística, psicologia, psicanálise, só que eles atribuem isso ao espírito. Então as pessoas ali colocam suas extrusões de traumas para fora, elas choram, elas berram, elas tiram a repressão do seu sistema preso ali da ponte que vai para o sistema límbico. Então ali dentro eles utilizam o processo emocional. Simulam acidentes nesses encontros, mandam cartas de familiares, dizem que Deus vai soprar naquele lugar e você vai ter a vida transformada. Então eles usam esses apelos emocionais, fazem você ficar em silêncio. A ideia de ficar em silêncio é um rebaixamento de senso crítico. Os budistas usam isso. Lá no budismo, o nome disso é lei do nobre silêncio. É o nobre silêncio no budismo. Aí o pessoal traz para dentro da igreja. Encontro com Deus, encontro face a face. Todo esse negócio de 3 dias é para manipulação e controle de gente que sabe e tem gente que não sabe que é hipnose. Por onde eu tenho ministrado curso de hipnose no Brasil, eu encontro pastores. Eles fazem cursos comigo. E eu vejo que tem muita gente sincera. Por exemplo, eu conheço vários pastores que fizeram curso de hipnose comigo que são psicanalistas. E eles falaram, Emerson, eu quero usar a hipnose nas minhas sessões de psicanálise, porque eu demoro anos, às vezes, para tratar alguém, e eu percebo que com a hipnose eu posso fazer 3, 4, 5 sessões e a pessoa muda aquilo que eu demoraria anos. Então é gente que usa a profissão, é gente que, por exemplo, não usa da hipnose dentro do templo para dizer que é poder de Deus. E, na verdade, ele utiliza isso como meio terapêutico. E eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra as pessoas usarem a hipnose, usarem a programação neurolinguística dentro da igreja. Não tem problema, desde que eles digam, desde que eles sejam sinceros, que eles não usem a fé das pessoas, o engano das pessoas, fazendo as pessoas crerem em diamantes invisíveis. Que as pessoas, depois de tempo, descubram que foram enganadas, que foram extorquidas, que foram manipuladas. E é aí que muita gente desiste da fé. Por exemplo, eu conheço, e aqui eu posso falar aqui ao vivo, eu conheço muita gente que descia o pau em mim, com isso tudo que eu estou falando com você, mas descia a lenha. Foram na igreja deles, me queimaram com todo mundo. Descobriram que eu estava falando a verdade, mas nunca tiveram a coragem de falar assim, rapaz, eu vou andar com você. Eles desaparecem, eles perdem a fé. Simples assim, ok? Isso é ruim ou bom? Eu já fui ao encontro e foi bom. Lógico, Bruno. Transe é bom para todo mundo. Ninguém fica ruim quando entra em transe. Então vai sair numa boa. E aí mudou o que na sua vida, Bruno?
Emerson, quem não conhece, não entende a hipnose, não consegue ser hipnotizado? A hipnose não depende da pessoa que está fazendo, depende de você que aceita a sugestão. A televisão faz isso com a gente o tempo todo. A televisão nos sugestiona o tempo todo, hipnotiza as pessoas o tempo todo. Só que a hipnose explícita é proibida em canais televisivos. Só pode ser através de sugestão. O que as pessoas chamam de mensagem subliminar. Nós na psicanálise chamamos isso de informação sutil. Porque tem as informações evidentes e as informações sutis. E as informações sutis são as mais utilizadas. Um outro recurso que as igrejas ditas tradicionais utilizam também, e aí as neopentecostais também utilizam, é fazer as pessoas ficarem em pé. Quando eles pedem para as pessoas ficarem em pé, estão causando enfado, mas também eles precisam medir. Aquelas pessoas que balançam durante o culto são as pessoas mais suscetíveis. Então, quem fica balançando durante o culto são geralmente naqueles cultos de poder, são as que vão cair. São as pessoas que vão sentir um tremor, os que estão em pé balançando. Ponto. Por isso é que ninguém recebe o espírito, ninguém recebe poder sentado. Geralmente, quem quer ver aqui à frente, quem quer receber, fica em pé, levanta as mãos para cima. Ele precisa medir. Quem está ali na frente está medindo quem ele vai tocar e vai cair, e quem ele vai soprar vai cair, quem ele vai passar o paletó vai cair. E já tem aqueles que, além de já entrarem no processo, estão condicionados. Por exemplo, eu já cheguei em lugares em que eu cheguei para uma pessoa, estava fazendo hipnose com uma e a outra entrou em transe. Na hipnose de rua, nós chamamos isso de roupa do mago, que você já está tão vestido de autoridade que as pessoas acham que você tem um poder mesmo, e o fato de você fazer com uma, a outra já entra em processo. Eu já tive N casos desse tipo. E isso é o que acontece com esses pastores. Quando eles vão fazer alguma coisa, as pessoas já estão sugestionadas. Então ele faz com uma, acontece com a outra. Aquela pessoa está tão focada, ela crê tanto naquilo que ela se submete. Pois aquela pessoa já está revestida com a roupa do mago. É isso. Posso participar? Vou fazer mais perguntas. Pode, né? Bruno Alves, fica à vontade, faça perguntas. Pode perguntar. Vou ficar com vocês mais alguns minutinhos. Só estou ouvindo verdades. Ô Juliana, eu não dependo de igreja. Eu gostaria muito que, por exemplo, eu já chamei várias vezes, não acontece na minha cidade, para os pastores nós nos reunirmos e conversarmos a respeito do rumo do evangelho na nossa cidade. Quando é que aqui na minha cidade, por exemplo, viram algum evento de pastores fazendo juntos? Não tem, até a própria tem associação de pastores, tem não sei o que, sei lá das quantas. Os caras, a maioria deles se odeiam, nem se gostam. Quando alguém de uma igreja vai para outra igreja, eles ligam, falam mal, detonam. É uma disputa de poder danado. A igreja não está interessada em coisa nenhuma, meu irmão, a não ser crescer o seu poder na terra, no qual Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Mas a igreja insiste dizendo, é desse mundo sim, e nós vamos botar o império aqui. E de preferência, empregar toda a nossa família nesse negócio. Ah, pessoal, só não vê quem não quer, né? Vou continuar então falando sobre as técnicas, tá bom? Então, ficar em pé, são aquelas pessoas que vão balançar, são as primeiras que eles vão tocar. Eu preciso usar a fisiologia das pessoas. Ou eu posso sugestioná-las, como por exemplo, aquela famosa unção do riso, que vocês veem as pessoas rindo sem parar, é uma sugestão. Primeiro ele faz todo o processo hipnótico sugestivo, de que Deus naquela noite vai derramar uma unção de alegria, de que pessoas vão rir e vão sentir o gozo do Espírito, como será no céu. Então você que está aberto à unção dessa noite, você também pode receber. Ele está sugestionando o tempo todo, para quando for o processo hipnótico, sugestivo ou a hora da unção, as pessoas já estão suscetíveis e sugestionadas. Então ele chega e começa... Sinta gozo. Ele começa a provocar nas pessoas o riso. E se você provocar esse músculo diafragmático aqui, você vai começar a rir sem parar. Rir é só começar. Rir e coçar é só começar. Ok? Sempre me achei estranha, porque só eu que não sentia nada, não caía, não falava em línguas, não via nada, pensava. Meu Deus, eu não devo ser digna de tamanha graça. Você foi enganada assim, Simone, como a maioria das pessoas foram enganadas. Por isso é que nem todo mundo cai na igreja. Por isso que nem todo mundo fala em línguas. Por isso que quando alguém vê o anjo, é sempre um que viu o anjo, não é todo mundo. Caramba, se o anjo foi ali visitar a igreja, que lindo seria se todos vissem. Que ele trouxesse a mensagem para todos, que todos fossem agraciados, mas não, é sempre um. E geralmente é um que nós chamamos de sonambúlico.
E aí eu falar sobre sonambúlico aqui vai demorar um pouquinho, mas quando eu ensino no curso de hipnose, eu explico quais são as características de um sonambúlico, que você vai cair para trás. Pois o sonambúlico ele consegue olhar para você e ler sua vida. O sonambúlico ele pode chegar em níveis de clarividência e clareaudiência. Ele pode chegar em nível de ter uma hiperestesia, uma hiperacuidade dos sentidos sensoriais, de ouvir uma coisa que a pessoa está conversando a duas salas. Se alguém já viu meus vídeos lá no YouTube, vai ver um vídeo meu que eu trago uma pessoa com a palma das minhas mãos, eu vou levantando ela. É o calor do corpo dela ligado ao calor da palma da minha mão. E aquilo vai trazendo a pessoa, nós chamamos isso de hiperestesia. Mas na igreja, quando eu via isso, e eu já vi, diziam que era o anjo que estava empurrando. Que era Deus empurrando aquela pessoa, o anjo estava movendo. Não, era hiperestesia. E agora que eu conheço hipnose, ensino hipnose, sei o que é hipnose, eu sei que aquilo era hiperestesia, não tinha nada de poder. Simone, assim como você, eu também fui enganado há muito tempo. Tô vendo uma água caindo aqui no meu chuveiro, daqui a pouco eu vou lá fechar. Se as pessoas conseguissem entender 5% disso tudo que você está falando, o evangelho seria maravilhoso, não essa palhaçada que vive hoje em dia. Por isso que ninguém credibiliza, por isso que ninguém crê mais na igreja, as pessoas não querem ir para a igreja, as pessoas dão risada de memes na internet, as pessoas têm a ideia de que igreja é essa maluquice que está aí, as pessoas latindo, caindo no chão, rindo igual um doido, correndo na igreja, sapateando, girando igual o peão do baú. A pergunta é sempre essa, para que Deus vai querer empurrar alguém? Para que Deus vai derrubar alguém? Para que Deus vai fazer o cara ficar latindo igual um cachorro, rindo sem parar, sem mudar de vida? Não faz sentido. Ninguém precisa ter muitos neurônios para perceber isso, entende? Mas a religião, ela manipula, ela é perversa, ela vai dizer que você não tem fé, ela vai dizer que você está fora da visão, vai dizer que você não entendeu as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente, o homem carnal não consegue compreender, e que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. Aí usam Atos 2, eles não conseguem nem ler Atos 2, de que os caras falavam naqueles idiomas que eram conhecidos, não era uma glossolalia, que é o que a gente ouve o tempo todo, era uma xenoglossa, e as pessoas não sabem nem o que é isso. Então é difícil você ensinar as pessoas no qual a cultura, ela é a cultura do engano. Os pastores, pelo menos boa parte, não tem interesse que as pessoas sejam inteligentes na igreja, é ser burro mesmo, fica mais fácil para se manipular. Gente ignorante é muito mais fácil de ser manipulado. A Bia dizendo, olha, concordo com a Simone, eu tinha também a mesma impressão, que parece que Deus não estava olhando, de que Deus não estava nem aí. E era uma impressão que eu também tinha, porque eu também não sentia nada, não caí, nunca caí na igreja, mas via as pessoas caindo, tocava as pessoas caindo, mas eu falava, cara, por que não está acontecendo nada disso comigo? Você também ensina a falar em público e oratória para trabalho em hipnose? Ô Bruno, o meu trabalho, eu tenho um curso lá de oratória, né? Mas ali eu utilizo hipnose conversacional, neurosemântica e arte de falar em público, utilizando a programação neurolinguística. Então, uma junção dessas ferramentas para as pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que tremem ao só pensar em pegar em microfone, pessoas que vendem, pessoas que se comunicam, precisam ter uma comunicação melhor. Então essa minha formação, eu tenho um treinamento exclusivo de oratória chamado SPA, ou Speaker Program Audience. É um programa para quem quer falar em público. Deixa essa live gravada, precisa ser compartilhada. Ô Juliana, quando eu falo de besteira, as lives são compartilhadas ao extremo. Quando eu falo sobre algo importante como isso, que pode mudar a vida das pessoas, tirar a família do engano, tirar a venda dos olhos, é um compartilhamento, outro compartilhamento. Então vocês que estão aí, que julgam que as pessoas têm que ter acesso a esse tipo de informação, compartilha meu canal no YouTube, compartilha esse vídeo. Lá no meu canal no YouTube tem tanta coisa, pessoal. Acesse lá, Instituto Fregona, e vocês vão tendo acesso a essas informações. É lógico, eu não vou conseguir ser amado. Tá vendo meu WhatsApp? Tá pocando direto aqui. Um monte de gente mandando mensagem, eu não vou ler agora. As pessoas, elas odeiam você que vai falar sobre isso. Elas vão falar para vocês não compartilhar, que é para você não mandar isso para ninguém, que é para você parar de ouvir essas pessoas na internet, que isso vai mexer na sua fé. Eles só estão com medo de que os seus olhos se abram. Essa é uma verdade. Eu estou com espaço aberto, pessoal, para questionamento. Então está aberto aqui qualquer momento. Deus quer ver as pessoas em pé e não caídas no chão. Perfeitamente, Sol. Quando você fala para os religiosos estudar, eles te chamam de endemoniado. Endemoniado, mundano, querendo saber os saberes desse mundo, a sabedoria desse mundo, que é astutícia contra Deus. Mas eles se esquecem que Daniel foi chamado porque era sábio. O Sadraque, Mesaque e Abednego foram chamados para serem sábios. Deus deu sabedoria a Salomão.
Sabe, é umas coisas absurdas. Marília, misericórdia, não vamos parar. Marília, não vai mais parar. Então, lamento dizer, mas o que está acontecendo nas igrejas não vai mais parar. A igreja vai de mal a pior. Eu estou com uma visão pessimista? Não, estou com uma visão bíblica. Por isso que a Bíblia diz que se não fosse pelos escolhidos, aqueles dias eles foram abreviados por causa dos escolhidos, ou seja, Deus vai abreviar o tempo e disse que os homens, a partir de que a terra, está lá em 2 Timóteo 3, os últimos dias vão sendo dias trabalhosos. Serão dias trabalhosos e não dias de avivamento. Avivamento só acontece, pessoal, quando a palavra é pregada. Sem pregação da palavra não tem avivamento. Então essa maluquice da Rua Azusa, que está aí hoje, de 1900 quebradinho, que veio para a igreja e está aí hoje, que eles estão chamando de movimento da adoração, adoração extravagante, movimento do avivamento, isso não é avivamento não, meu irmão, não bíblico. Pois você não vai encontrar essas maluquices na Bíblia. Então não está lá. Está em qualquer outro lugar. Está na revelação da irmã, está no sonho que o irmão teve, numa visão que o irmão teve, mas não está na Bíblia. E tudo que não tiver na Bíblia, meu irmão, rejeita. Pronto. Não concordo com pessoas rodopiando dentro da igreja. Rodopiar é o de menos. Rodopiar é o de menos. A queda é para sentir a presença dele. Não, Ivan, eu vou dizer o que é a queda. Quando a gente estuda hipnose, nós temos uma das escolas de hipnose, chama-se Escola de Charcot. Jean-Martin Charcot. O aprofundamento da escola de Charcot é feito através dessa queda. Quando você toca na pessoa, é na testa, eles chamam aí, querendo espiritualizar o processo, de terceiro olho. Ou ativação da glândula pineal, como você quiser. E no meio do plexo do peito. Então eles tocam, exatamente por isso que todo pastor vai tocar na testa ou no peito. Eles vão soprar na testa, tocar no peito. Esse toque chama-se toque de Charcot. Jean-Martin Charcot estabeleceu esse toque em 1883, Jean-Martin Charcot, 1883, 1887, para não errar muito. Jean-Martin Charcot, exatamente isso que ele faz. Esse toque, e ele mostra exatamente como é que funciona o toque de Charcot. Até aí, perguntas? Travou meu negócio aqui. Bruno, obrigado, Emerson, valeu, quero o seu número de WhatsApp, queria fazer a oratória e saber mais sobre esse assunto, entre outros, brigadão. Ô Bruno, acessa meu site, institutofregona.com.br, lá tem sempre agendas de cursos, treinamentos, aqui no meu Facebook. O meu Facebook, na verdade, esse aqui eu trato assuntos teológicos. O meu outro Facebook, você vai encontrar aí no Facebook, Fregona Analista. Então só você olhar aí Emerson Fregona ou colocar facebook.com/Fregona Analista e você vai cair no meu perfil profissional. Esse meu perfil aqui é um perfil teológico, que eu bato papo sobre religião, apesar de que eu vou pegar esse vídeo e vou colocar lá no meu canal também. Quando você descobriu que foi enganado? Quando eu comecei a estudar as escrituras, e não quando eu comecei a fazer hipnose, programação neurolinguística. Foi quando eu comecei a estudar as escrituras, eu percebi que tinha uma coisa errada. Falei, tem um negócio errado aí. Isso fazem 9 anos. Na verdade, eu estudo as escrituras há muito tempo, mas quando a ficha começou a cair, fazem 9 anos, 10 anos no máximo. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada com o modelo da igreja, era fora daquilo que Jesus falou, deixou, explicou, disse que seria. Falei, tem um negócio errado aqui. E foi justamente isso que eu percebi que tinha uma coisa de errado. Foi aí, quando eu comecei a estudar as escrituras. Depois, quando veio a parte da psicologia, da psicanálise, da hipnose, foi só um complemento daquilo que eu já havia visto que tinha alguma coisa errada acontecendo. Gleidson Loureiro, deixou de ser pastor? Olha, Gleidson, não, é porque você talvez está chegando agora, né? Você está chegando agora, está chegando meio de ré. Está chegando com carreta do lado. Não, pelo contrário. Na verdade, eu nunca fui pastor, né? Pastor é só Jesus. As pessoas aqui lá no Ministério Vida me chamam de pastor. Mas pastoreio não é uma nomenclatura, né? É um chamado. E eu continuo sim auxiliando o Ministério Vida, como sempre fiz, gratuitamente, de bom grado. Continuo lá. Tá bom, Gleidson? As pessoas acham que o lance de... muita gente não consegue conviver com isso, né? Por exemplo, um cara como eu, faço hipnose, quando vai estudar teologia, você fala, peraí, cara, tem um negócio errado aí. Eu consigo conviver com essa dicotomia, até porque minha fé não está baseada em religião, minha fé não tem nada a ver com teologia, minha fé tem a ver com Jesus, e ela é supra-religião, então não está baseada em religião. Olá, Regina! Gratidão, que bom que a Regina está aqui. Emerson, meu menino, sou sua fã.
Beijão, Regina. Quando puder, vá lá na minha clínica, apareça lá, vai ser um prazer poder te atender, poder conversar com você um pouquinho, poder revê-la, tá bom? Me lembro daquelas goiabas ali, oh meu Deus do céu, que infância gostosa. Obrigado, Regina, por vários almoços que você me pagou na sua casa lá, sem saber. Quantas vezes eu almocei na casa da Regina, jantei, brincando com seus filhos, Diego, Leandro, Fred, e lá em casa não tinha janta, e eu jantei foi na sua casa. Talvez você nunca soube disso, né? Obrigado, obrigado. Eu espero ser útil na vida ainda da maneira como você me foi, como você me serviu, tá bom? Beijo no coração. Obrigado, Regina. Muito bem, pessoal. Espero vocês aí. Perguntem mais um pouco. A oportunidade que vocês têm de poder aprender, saber, digerir o assunto, porque eu sei que é um assunto complexo. Para quem está firmado na religião. Para quem está fora da religião, ele vai dizer, eu já sabia, eu sabia que tinha uma coisa errada, eu sabia que eu estava me enganando. E lá no fundo, muita gente sabe disso. O bom é que a salvação é que Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância, né? É verdade, Silvio. As pessoas vão passar por 50 anos pregando dentro dos templos para as mesmas pessoas naquele grande dia. E naquele grande dia do Senhor, é isso aí, é o que tem acontecido. Então, pessoal, existem diversos processos. A partir daí, das igrejas ditas tradicionais, nós vamos para as igrejas neopentecostais. Aí tem toda essa maluquice. As igrejas neopentecostais são baseadas no mesmerismo, nos princípios de Mesmer, que nós chamamos que são os princípios do ritual. Toda igreja neopentecostal precisa de um ritual. Ela necessita de um ritual. E esse ritual, ele pode ser feito através de uma roda, mãos levantadas, mãos para cima, fecha os olhos, dê a mão para quem está do seu lado. Esses rituais, quem descobriu que a partir do ritual o processo hipnótico acontece, foi Franz Anton Mesmer, 1883. Mesmer descobre que o ritual mexia... 1883 não, Mesmer é de 1793, Mesmer. Franz Anton Mesmer, 1700 alguma coisa. Depois quem quiser na internet, olha aí. Franz Anton Mesmer. Mesmer, 1793, por ali, quase 1800. Esse cara descobriu que fazendo rituais, porque ele criou um ritual e começou a fazer curas através de rituais. Foi na época de Lavoisier, de Newton, dessa galera toda, quem estava ali era Mesmer. E Mesmer cria um ritual. E a igreja neopentecostais as igrejas neopentecostais adotaram o ritual de Mesmer. O ritual funciona. A teoria de Mesmer não. Ela já caiu por terra, ligada aos fluidos magnéticos, de que todo ser humano tem um magnetismo animal, Mas o ritual mesmérico funciona. Funciona muito. Olha alguns vídeos meus lá no meu canal, no YouTube, e você vai ver eu fazendo uma roda, fazendo as pessoas ficarem em pé, levantando as mãos, e elas entram em transe profundo. Então o ritual ele funciona dentro das igrejas, e por isso que as igrejas precisam levar as pessoas para o monte, fazer a roda dentro da igreja, dar as mãos. São rituais baseados nos princípios de Mesmer. Quando eu era desse movimento, eu caía. Só de olhar no olho do pregador, no sopro, no toque, a música me envolvia, principalmente de autoajuda. Deus me libertou e eu me libertei disso estudando as escrituras. Amém. Família Massete presente. Olá, Leandrão, todo mundo aí, que legal. Eu não cheguei a status de pastor e o tempo passou e às vezes fico triste achando que eu não tenho mais tempo e tal. Ô Bruno, Jesus não chamou ninguém para ser pastor não, cara. Jesus chamou a gente para ser discípulo. Ser discípulo de Jesus, cara. Esse negócio de ser status, pastor, apóstolo, padre, bispo. Jesus não conhece essas coisas não, cara. Jesus só conhece discípulo. No barco de Jesus só cabe discípulo. Só tem um cabeça a igreja. Esse cabeça é Cristo. Ele diz, eu sou a cabeça e vós é o corpo, ok? É-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder foi dado a Jesus e não a homens. O homem não tem poder nenhum, a não ser o poder que um homem der a outro homem. E não tem isso na Bíblia. A palavra poder na Bíblia chama-se exousia. O grego chama exousia. E não tem no Novo Testamento inteiro nenhuma palavra exousia de um ser humano sobre o outro. Só tem a palavra exousia de Cristo sobre a igreja. Tá bom? Então esquece esse negócio de cargo. Faça o teu papel em amor, misericórdia, graça, perdão, firmeza, singeleza, verdade. E você vai cumprir assim a lei de Cristo. O amor. E você vai estar cumprindo então a lei.
ok? Quem ama, cumpriu a lei. Beleza pura? Perguntas? Eu vou, ó, essa live aqui vai fazer já 50 minutos. Eu vou parar essa live e vou fazer, quem sabe amanhã ou sexta-feira, vou fazer mais uma live, parte 3 e parte final, no qual eu vou demonstrar aqui e vou colocar alguns vídeos para vocês verem de processo hipnótico acontecendo. Enquanto você vai me vendo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais um vídeo de hipnose. Talvez muita gente não viu. Deixa eu colocar um vídeo meu aqui fazendo hipnose. Por exemplo, deixa eu localizar aqui um do meu curso em São Paulo. Eu vou colocar aqui um aqui, ok? Deixa eu colocar um aqui. Esse vídeo que eu vou colocar, muito bem, vai dar certo. Esse vídeo que eu vou colocar aqui, pessoal, para vocês assistirem. Esse vídeo, a menina vai executar um fenômeno. Ela é sonambúlica. E vai ter um fenômeno. Eu coloco ela em transe. E o fenômeno é: eu vou levantar ela do chão, toda a cervical, o corpo dela do chão, a cervical, a parte torácica, só com a palma da minha mão. Isso, nas igrejas, eles chamam de poder. Não é poder. Mas os pastores deitam e enrolam quando encontram um sonambúlico. O sonambúlico é aquele que vê anjo, vê demônio, vai no céu, vai no inferno. É ele que vê o anjo com a salva de prata. É ele que fica falando... É o sonambúlico. E os sonambúlicos são aproximadamente, para não sujar muito, para não jogar muito longe, 40% da população é sonambúlica. Os estudos de Lecron e Bourdieu dizem que é 30%. Mas eu já fui em lugares que tinha 10 pessoas e 8 tinham manifestações psíquicas de sonambúlicos, características sonambúlicas. Então, por exemplo, isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um vídeo que eu gravei em São Paulo, no meu último curso em São Paulo, eu estava ministrando, e essa menina, então, que eu vou mostrar, ela vai subir com o corpo e eu só vou levantá-la com a palma da minha mão, ok? Vamos assistir? Observem, ó, eu estou com a palma da minha mão em cima do plexo, na parte torácica dela. Ó, ela está com os olhos fechados. Por isso que eu só tapei o rosto dela, porque eu não precisava expor a pessoa. Mas ó, esfrego as mãos. Ó. Ela está sendo atraída pelo calor das minhas mãos. Ela está com hiperestesia, uma hiperacuidade. Olha lá, ó, levantando, olha, vai levantando, ó. O corpo dela estava sendo atraído pelas minhas mãos. Ok? Perguntas, pessoal? Você assistiu aí, vocês viram? Esperando vocês verem aqui. Ok, viram? Assistiram? Ok, quem assistiu? Quem conseguiu passar aí? Convido a vocês, deixa eu aproveitar e convidar vocês aqui. Quem quer aprender isso? Então o pessoal perguntou sobre sonambulismo, sonambúlico, características e tal. Pessoal, faça um curso de hipnose. Não tem nada a ver com religião, misticismo, nova era, invocar Deus. Hipnose, transe é algo nato. E hipnose é só a ferramenta para levar você a esse processo de transe e conhecer isso. Ô Bruno, eu poderia mostrar diversos vídeos. Eu tenho diversos vídeos assim, sinistros. Eu passo a mão na frente das pessoas, a pessoa cai. Eu sopro, elas caem. Eu toco, elas caem. Elas têm manifestações absurdas. Não enxergam ninguém no ambiente, ficam sem ver nada. Veem aquilo que eu quiser. Eu tive na TV Record. Eu tive na TV Record tempos atrás, fazendo uma apresentação. Eu fiz o apresentador lá ver o Silvio Santos. Ele chorou, ele se emocionou, ele tirou selfie. Era uma alucinação. Então, é importante que vocês aprendam isso. Então, deixa eu dar algumas informações para vocês, para finalizar minha live, senão vai ficar muito grande. Eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo, agora. Eu vou estar ministrando uma palestra dia 20 em Vitória, dia 21 aqui em Linhares, dia 30 e dia 1º eu vou estar em Vitória dando curso de
de hipnose. Dia 23 e 24 desse mês eu vou estar no Rio de Janeiro dando curso de PNL para terapias. Dia 7 e 8 vou estar no Rio de Janeiro novamente dando curso de hipnose. Eu estou pelo Brasil todo, então quem quiser aprender não fica mendigando coisa na internet, esperando pelo Emerson. Vocês podem aprender. E não apenas hipnose, programação neurolinguística, neurociência, eu estou à disposição de vocês. Tá aí meu instituto no YouTube, acesse aí, Emerson Fregona no Instagram, adicione-me lá. Vou deixar gravada essa live aqui também, vocês poderem compartilhar e poderem assistir. E tá aí informação para quem quiser. Eu jogo isso aí para que vocês possam, a partir daí, procurar informações e o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição de vocês como eu tenho feito, tá bom? Emerson, aqui eu quero ir, hein, cara? Legal, Brunão, legal. Ok, acesse meu site, institutofregona.com.br. Vai ser uma satisfação servi-los. Agora eu vou lá pegar minhas menininhas, vou brincar com elas um pouquinho e amanhã trabalhar o dia todo. Valeu, pessoal, forte abraço. Gratidão a todos vocês.